Olá, paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na lição de número 10 e para mim é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos esta semana, pelo carinho de todos os irmãos, pelos comentários. Somente Deus, na pessoa de Jesus Cristo, pode abençoar os irmãos para que eu possa retribuir esse carinho tão grande com os irmãos, as dicas. E eu quero pedir aqui perdão porque os irmãos se preocuparam comigo que eu não gravei a outra aula minha pessoalmente, mas é porque eu fiz alguns procedimentos estéticos, então eu fiquei um pouco inchada, e os irmãos podem observar que tem algumas manchinhas aqui no meu rosto, mas não é nada grave, mas mesmo assim, obrigada pelo carinho, pelas orações, sou mesmo carente das orações de todos os irmãos, e nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado e Ele tem nos ajudado. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora, também superintendente de escola dominical, além de professora, eu sou superintendente de escola dominical. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva para que meu canal continue crescendo e chegue ao alcance de outras pessoas. Quanto mais envolvimento você tem com a minha aula, com o meu canal, mas o YouTube sugere a minha aula, então sou muito grata aos irmãos por isso, por curtir, comentar, compartilhar as minhas aulas para que o meu canal continue crescendo. Então vamos para a nossa lição, que é o mais importante, e também quero dizer para os irmãos que estou compartilhando a minha aula integral e também ela por tópicos. Acredito que vai agradar a cada um dos irmãos conforme o gosto do irmão. E para mim é um prazer estar aqui para contribuir. Sou mesmo grata a Deus por contribuir com todos os irmãos. E hoje na lição de número 10 nós vamos falar sobre o Senhor Jesus cura hoje. O texto tomado por base é Isaías capítulo 53, versículo 4 ao 6, e também o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 8, e o versículo 16 ao 17. Às vezes nós olhamos o tema e pensamos, é muito fácil falar sobre cura divina, mas hoje nós vamos aprender muito sobre esse dom espiritual maravilhoso chamado dons de curar, que é um dom maravilhoso e ele é urgente e necessário para os nossos dias de hoje. Nesta aula nós vamos falar sobre a doutrina da cura divina, porque nós sabemos que é uma doutrina falar sobre a cura divina. Nós vamos saber se ainda existe cura divina para os nossos dias hoje, por que nós adoecemos, por que nós morremos de algumas enfermidades que nos acometem, como foi no caso de Eliseu. A Bíblia diz que ele morreu da doença que ele tinha. Nós vamos aprender por que uns são curados e os outros não, qual é a origem das enfermidades, por que os cristãos também adoecem como os ímpios adoecem. Nós vamos ver a diferença da enfermidade no Antigo Testamento e no Novo Testamento, como era os milagres e a cura no Antigo Testamento e como é a cura e as enfermidades no Novo Testamento. Para os cessacionistas, os dons espirituais cessaram lá no século I, na igreja primitiva. Para eles não existem mais os dons espirituais hoje. Os dons de curas não existem hoje no pensamento destes teólogos. Para eles, os dons existiram somente ali para a igreja primitiva e nós sabemos que eles são atuais. Então fica comigo até o final desta aula e nós vamos aprender muito hoje a respeito da doutrina da cura divina. Nós sabemos que somente Deus tem o poder de operar este milagre em nossas vidas. Isaías, quando ele profetizou a respeito do ministério de Jesus, ele profetizou 700 anos aproximadamente antes de Jesus vir cumprir o seu ministério terreno. E depois que Isaías profetizou, 700 anos depois, mais ou menos, o evangelista Mateus, ele escreve abordando sobre isso que Isaías escreveu no capítulo 53. Ele escreve
confirmando esta profecia de 700 anos atrás, naquele tempo. E então ele confirma a profecia de Isaías, dizendo que Jesus tinha curado a todos. Quando ele escreve este texto, no capítulo 8, ele fala: e Jesus curou a todos os enfermos para que se cumprisse a profecia predita pelo profeta Isaías. Nós vamos entender também hoje sobre esta passagem. Há quem diga, muitos teólogos afirmam isso, há quem diga que a profecia a respeito de Jesus, de levar sobre si todas as nossas enfermidades, elas se cumpriram no ministério terreno de Jesus aqui. Quando Mateus escreve isso, para que se cumprisse a profecia, ali no ministério terreno de Jesus, estava se cumprindo o que Isaías tinha vaticinado há mais ou menos 700 anos atrás. Vejam, nós precisamos observar que as pessoas, elas não foram curadas apenas depois da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. No ministério terreno de Jesus, as pessoas começaram a ser curadas em massa. Então, o benefício da cura divina, ele foi deixado aqui, não depois da cruz, mas antes da cruz. Jesus já exercendo seu ministério terreno, ele já libertava os cativos, ele já curava os enfermos. Então, para muitos teólogos, ali no ministério terreno de Jesus, se cumpriu a profecia de Isaías, quando diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E em vida, Jesus ele curou dezenas de milhares de pessoas. Só que antes dele ascender aos céus, ele deixou uma ordem para os seus discípulos e para a sua grande comissão. Abre aspas. Ide pregai o evangelho, ensinai, fazei discípulos. E ele diz que era para curar os enfermos, e estes sinais seguiriam a todos que crescem. E Jesus diz: vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Essa foi a ordem que Jesus deixou para a sua grande comissão. E estes sinais, eles são para hoje. Eles seguem a pregação do Evangelho nos dias de hoje. Eles são para nós. Basta nós buscarmos os dons espirituais, pedirmos ao Espírito Santo capacitação, iluminação espiritual e buscar os dons espirituais para que nós possamos ter, por intermédio do Espírito Santo, os dons de cura. Mas eu preciso crer que eu posso receber e que o Espírito Santo tem para nos dar para o que for útil. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a cura divina na Bíblia. Um dos motivos para nós crermos que Deus cura é que esta doutrina ela está registrada na Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada ela é a nossa regra de fé e ela é a inspirada palavra de Deus. Por isso que nós cremos na doutrina da cura divina. E também nós cremos na doutrina da cura divina por ela estar incluída na obra redentora de Cristo. Quando nós lemos Isaías 53, lá está descrito na obra expiatória de Jesus que nós também seríamos curados, que as nossas enfermidades seriam saradas por intermédio da morte de Cristo. Também por ser uma vontade de Deus, pois Deus ele é contra o sofrimento humano. E este sofrimento nós sabemos que a consequência foi a queda do homem no Éden. No ponto 1, a saúde pública no Antigo Testamento. Como que é que Deus preservava a nação para que eles não adoecessem? Para que houvesse saúde no meio da nação de Israel? A origem do sofrimento humano é a nossa condição de caídos no pecado. E por nos amar,
Deus proveu então um escape para nossos sofrimentos, enviando Jesus Cristo, nosso Salvador. O mundo edênico desconhecia o sofrimento. Alguns teólogos dizem que quando Eva, a mulher, foi receber a sua sentença e Deus disse para ela que multiplicaria as suas dores no parto, não quer dizer que antes da queda houvesse dor e sofrimento para aquele casal, que houvesse dor e doença para aquele casal. Assim como Deus tolera o pecado, Ele também tolera o sofrimento. Porém, um dia, nenhum dos dois existirá. Nem sofrimento, nem pecado, nem doença. Deus, Ele acabará com todas as doenças. E nós então chegaremos a um estado de perfeição. Mas isso só acontecerá na glorificação. A Bíblia diz que Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá tristeza, chegará um tempo que não haverá dor, não haverá morte, não haverá tristeza. Tudo isso que nós acabamos de dizer, que está registrado no livro de Apocalipse, tudo isso foi provocado pelo ser humano. E Deus fez e faz de tudo para corrigir este estado em que nós estamos agora, que é um estado de doença, de sofrimento, de angústias. A cura das enfermidades, ela está em nossa alimentação. Nós sabemos que Deus proveu tudo para que nós alcançássemos a cura por intermédio de tudo aquilo que Ele deixou aqui para nós plantado. Nós encontramos cura das nossas enfermidades nas plantas medicinais. E Deus ensinou tudo isso para o seu povo. Mas a principal fonte de saúde para o povo de Israel estava na obediência a Deus. Se eles ouvissem a voz de Deus e obedecessem os seus estatutos, nenhuma praga os atingiria, nenhuma doença os alcançaria. Então, para o povo de Israel, a saúde física, mental, emocional estava baseada na obediência deles a Deus. A vida deles, a vida daquela nação, ela era centrada em Deus. Eles não precisavam de médicos como os demais povos, pois Deus era um médico deles. Era Deus que curava a enfermidade da nação de Israel. Então aqui fica subentendido que a obediência, ela traz cura, traz saúde. O historiador grego Heródoto, do século V, ele declarou que o povo egípcio era a nação mais saudável da antiguidade, até que eles desafiaram a Deus e experimentaram pragas e doenças. Os nomes de Deus que nós encontramos na Bíblia revelam a essência dele. E Deus, ele é chamado de Jeová Rafá, o Senhor que sara. Deus era um médico no Antigo Testamento. E hoje, no Novo Testamento, e hoje, na dispensação da igreja, Jesus Cristo, ele é o nosso médico, que não somente cura o corpo físico, mas também ele cura a alma de suas doenças, o que nós chamamos de doenças psicossomáticas. A primeira cura revelada nas Escrituras Sagradas, ela está registrada em Gênesis, quando Deus fala para Abimeleque, quando Abraão desceu para Gerar, para peregrinar ali, e então Abimeleque toma Sara para ser sua esposa, mas ainda não tinha tocado nela, e Deus fala por intermédio de sonhos a Abimeleque. E ele ficou preocupado com aquele mal que Abraão tinha trazido, para a sua nação, para o seu povo. Mas Deus disse para ele, olha, ele é profeta e ele vai orar por você. E todo este mal da esterilidade sairá do meio do seu povo. Sairá das mulheres, sairá dos homens e também sairá dos animais. Abraão orou
e aquela enfermidade foi curada. É a primeira cura divina encontrada na Bíblia Sagrada, está em Gênesis. Porque Deus, Ele é um Deus que salva e Ele é um Deus que cura. No ponto 2, a prevenção de doenças, ela é bíblica. Ela não existe há pouco tempo. Então, se Deus criou tudo perfeito, não preciso me preocupar. Precisamos sim. Não é verdade. Tudo em excesso, alimentação desregrada, também prejudica a nossa saúde física. Você sabe que a cenoura, ela é riquíssima em vitamina C e que ela também é boa para os olhos, boa para as unhas, boa para o cabelo. Mas se ela é consumida em excesso, ela colore a cor da nossa pele de alaranjado. Então nós ficamos com as palmas das mãos, as unhas e o tom da nossa pele alaranjado. Mas nós encontramos saúde e cura em tudo aquilo que Deus fez. Se não higienizarmos nosso alimento, nós podemos ser contaminados. Nós sabemos que as nossas águas hoje, elas não são potáveis, não são tão puras como elas eram no início da criação. Nós sabemos que se nós não dormirmos 8 horas por dia, nós podemos também adoecer. Deus sempre se preocupou com a saúde pública. A lei de Moisés, ela definiu regras para prevenir doenças. E ela continua sendo um critério sanitário e higiênico para os dias atuais. Deus estipulou descanso físico periódico pela guarda do sábado, regras alimentares que diminuíam a contaminação com solitária, profilaxia sexual, relações incestuosas. Nos acampamentos, eles deviam fazer suas necessidades fora do arraial, furando um buraco e cobrindo com terra, tudo para protegê-los de doenças e infecções. Hoje, muitas doenças, elas são originadas na prática do pecado e na desobediência. O judaísmo, ele tinha a sua tradição oral e os seus mais de 600 preceitos. Lavar as mãos antes das refeições, limpeza dos pés ao entrarem em casa, lavar as mãos, troca de roupas. E eles acreditavam que estes rituais eram para purificação espiritual. E Jesus então diz para eles que isso era uma questão de saúde pública. O livro de Jó, ele nos ajuda a entender a cura divina, porque indica claramente que nem toda enfermidade é resultado do pecado ou da desobediência. Muitas enfermidades, elas são malignas, são possessões malignas, né? E são colocadas pelo inimigo de nossas almas. Naamã, ele foi curado. O rei Ezequias, ele foi curado. No Antigo Testamento, alguns foram ressuscitados. E tudo isso demonstrava a chegada do reino de Deus. No ponto 3, o Novo Testamento e as curas de Jesus. Agora, já no Novo Testamento, Jesus é o médico agora. No Antigo Testamento, Deus era o médico para a nação de Israel. E hoje, para a igreja, Jesus Cristo, ele é o nosso médico. Ele é o médico dos médicos. E com a cura, Jesus veio trazendo o reino de Deus. Ele veio trazendo alívio físico e espiritual para as pessoas. Ele foi ungido pelo Espírito Santo para apregoar as boas novas e curar os oprimidos, os enfermos e libertar os cativos. Jesus, em seu ministério terreno, ele revelou a chegada do reino de Deus, não em sua totalidade, mas ele deu uma demonstração de como será no porvir. E naquele tempo, como hoje, eram muitos os enfermos. As pessoas adoeciam muito. No tempo de Jesus e dos apóstolos, nós vimos que era uma multidão que seguia Jesus.
e na maioria das vezes eram os enfermos. Alguns enfermos como consequência do seu pecado, alguns por possessão diabólica e outros estavam doentes espiritualmente, outros mentalmente e outros apenas doentes. E Jesus, por compaixão, misericórdia e amor, ele curava a multidão de enfermos. Mas nós sabemos que nem todos foram curados em algumas ocasiões. Tinham muitos doentes, mas nem sempre Jesus curava a todos. Nem todos os mortos foram ressuscitados. Todos aqueles milagres era a confirmação do Evangelho. Era o anúncio da chegada do reino de Deus. Era uma pequena demonstração de como será no reino de Deus. Jesus, ele veio para salvar os perdidos, mas ele se compadeceu da miséria em que se encontravam as pessoas e isso não mudou. Jesus, ele continua curando até hoje. A promessa da cura divina, ela continua até os nossos dias. Mas o que mudou, que nós não ouvimos falar tanto mais de milagres e de operações, de maravilhas. Porque nós sabemos que o nosso Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e ele será eternamente. Então o que mudou que hoje nós não encontramos tantos milagres, tantas curas divinas acontecendo ao mesmo tempo? Nós sabemos que no mundo todo Deus ainda continua a operar milagres e nós somos testemunhas destes milagres. No Antigo Testamento, para se experimentar os benefícios de Deus como curas das doenças, era necessário a guarda da lei. Se eles obedecessem a Deus, se eles guardassem a lei, eles então alcançariam o benefício da cura. Todo o mal seria afastado da nação de Israel. Mas agora no Novo Testamento ele revela que os benefícios da cura divina estão à disposição de todos quantos se converterem a Deus mediante a fé em Jesus Cristo. No tópico 2, nós vamos falar sobre a cura divina como parte da salvação. Nós sabemos que lá na cruz, na obra expiatória de Cristo, ele não trouxe somente, os benefícios da obra expiatória de Cristo, não são somente a redenção, a regeneração, a justificação, a santificação posicional. Nós também temos o benefício da cura. E esta cura, ela tanto pode ser física, como ela pode ser uma cura espiritual. Quando nós estudamos sobre cura divina, a gente imagina que é um assunto fácil de entendimento, mas na verdade há muitas controvérsias a respeito deste benefício da cura. Se realmente ali na cruz do Calvário Jesus trouxe sim, de fato, cura física e emocional para nós, ou se esta cura de que fala a obra expiatória é a cura dos nossos pecados. Alguns teólogos chamam estas enfermidades de pecado. Mas há diversas linhas de pensamento e a nossa declaração de fé, a Bíblia Sagrada também nos dá respaldo de que sim, Jesus, na sua obra expiatória, ele trouxe também cura física para nós. A cura física hoje está à nossa disposição e ela está baseada na vontade de Deus e baseada também na nossa fé. E aí fica a pergunta, será que Deus está preocupado somente com a nossa alma? Para esses que não acreditam que a obra expiatória de Cristo trouxe cura física para nós, será que Deus estava preocupado somente com a nossa alma, com a nossa parte espiritual? Não. Quando nós estudamos a Bíblia, nós encontramos que Deus está preocupado conosco, Ele se importa conosco por inteiro,
com a nossa saúde física, com a nossa saúde espiritual, com a nossa saúde mental. Então nós somos um todo inteiro, né? Deus se preocupa conosco inteiramente. Ele não se preocupa apenas com a nossa redenção espiritual. Ele se preocupa com a nossa alma, se preocupa com o nosso corpo. Nós somos inteiramente importantes para Deus. Ele quer curar a nossa alma, mas Ele também quer curar o nosso corpo físico. Para muitos estudiosos, Isaías e Mateus tratam apenas da cura espiritual. Trata apenas da comunhão com Deus, né? De reatar a nossa comunhão com Deus. Trata apenas da nossa reconciliação e que nada tem a ver com a cura física. Mas a Bíblia Sagrada e muitos teólogos afirmam que sim. Isaías, ele trata da cura física também. Nós somos salvos por inteiro. Na obra expiatória de Cristo, como Salvador, a redenção para a pessoa inteira, né? Deus se preocupa com o nosso todo. No ponto 1, nosso todo, né? O nosso corpo inteiro. No ponto 1, salvação. No Antigo Testamento, a salvação que é tratada lá, que Deus tratava com a nação de Israel, era para que eles fossem livres do perigo, livres da morte, livres da doença, livres dos inimigos. E a salvação, ela era imediata, não tinha um plano futuro, né? Era para livrá-los da miséria. Mas agora no Novo Testamento, a salvação, ela é tratada de uma forma diferente. É ter restaurada a nossa comunhão com Deus, é ter a nossa redenção, né? É ter a redenção do nosso corpo, tanto espiritual quanto físico, é nós sermos salvos da ira futura. Enfermidades em Isaías pode se referir aos pecados, como também a doenças físicas ou vice-versa. Não podemos limitar a profecia de Isaías apenas à cura espiritual, como muitos têm limitado essa profecia a isso. Alguns afirmam que ele levou sobre si as enfermidades que outrora ele tinha curado no seu ministério terreno. Então ele levou as enfermidades. Quando Jesus ia curando as pessoas da enfermidade, aquelas enfermidades iam ficando no corpo dele. Por isso que diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Mas outros afirmam que Jesus levou sobre ele sim as nossas enfermidades e que nós podemos sim ser curados de todas as doenças. Na obra expiatória de Jesus Cristo foi feita a provisão para alívio de todos os males humanos. Mas isso não quer dizer que nós podemos manipular a Deus e que a cura pode ser feita segundo a vontade humana, como consequência da expiação. Então, porque Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, daqui nós podemos manipular então todas as doenças segundo a vontade humana, por causa dos benefícios que nós alcançamos na cruz. E nós sabemos que não. Ninguém pode manipular a Deus. Ninguém pode determinar coisa alguma para Deus. Todos os milagres que acontecem, todas as enfermidades que são curadas, é segundo a vontade de Deus e mediante a fé de quem ora e de quem recebe. Nós não podemos dizer que Jesus vai curar hoje ou amanhã, depende dele. Não podemos ter culto denominacionais de culto de cura, de libertação, porque nós não podemos manipular a Deus. Existe cura na expiação? Sim, existe cura na expiação, mas depende de Deus e depende de como Ele vai operar. E Deus optou operar os milagres como resposta em oração da fé. É em resposta à oração da fé que as pessoas são curadas, segundo
a vontade de Deus. Os críticos da doutrina bíblica da cura divina, eles não compreendem todo o alcance e o significado da obra expiatória de Cristo. Ele sofreu por nós, em nosso lugar e a nosso favor. Então, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. No ponto 2, cura divina. A declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato de soberania, de graça e misericórdia divina que, através do Espírito Santo, restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. O dicionário teológico ele define como restabelecimento sobrenatural do enfermo através da imposição das mãos pela oração da fé em nome de Jesus Cristo. Posso procurar os médicos caso eu esteja doente? Sim. Não é pecado nós procurarmos um médico. Não é pecado nós tomarmos remédios. Existem muitas pessoas que não morreram devido tomar alguns remédios, né, que aumentam a vida das pessoas, né, dão mais alguns anos de vida para as pessoas. A Bíblia não condena estas práticas de tomar remédio, de ir ao médico. O que eu não posso achar é que Deus é o nosso último recurso, quando sabemos que Ele é o Deus que sara. Infelizmente, muitas pessoas buscam a Deus somente depois que todos os seus recursos se esgotaram. É claro, a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela gastou tudo o que ela tinha e ela não encontrou a cura para a sua enfermidade. Mas depois ela encontrou um milagre em Jesus Cristo, né? Jesus foi a resposta para a cura da sua enfermidade. Então muitas pessoas, primeiro, ao invés de buscar Deus, orientação, buscar o milagre, buscar a cura da parte de Deus, e depois buscar, né, um médico, as pessoas fazem um caminho inverso, né? Infelizmente, nós fazemos um caminho inverso na maioria das vezes. É porque em Deus nós temos a disposição às curas divinas. Né? Deus deixa à nossa disposição o milagre da cura das enfermidades, sejam elas quais forem. O rei Asa, ele não foi condenado por ele procurar os médicos. Na verdade, né, os estudiosos dizem que ele procurou o que era equivalente a mágicos pagãos. Ele foi repreendido por não confiar em Deus. No rei Ezequias, Deus trabalhou de uma forma diferente. Nele foi usado uma pasta de figos em sua enfermidade e aos poucos ele foi sendo restabelecido de sua doença. Timóteo, ele foi aconselhado que tomasse um pouco de vinho devido às suas frequentes enfermidades. Nós sabemos que era vinho não fermentado, e sim o suco puro da uva. A unção do enfermo com óleo, nós encontramos na carta de Tiago, que pode se ungir os enfermos com óleo. Então, Deus tem uma infinidade de maneiras de nos curar de nossas enfermidades. Jesus, ele mesmo disse que o doente precisa de médico, que ele era médico, não dos sãos, mas dos doentes. A parábola do samaritano, o homem caído à beira da estrada, foi usado em suas feridas vinho e azeite. E nós temos um dos evangelistas, Lucas, ele era médico. Se Deus condenasse a medicina, ele não tinha dado sabedoria para a humanidade. No ponto 3, salvação e cura. Deus quer operar as duas coisas em nossas vidas. Perdoar os nossos pecados, sermos salvos
e curar as nossas enfermidades. A obra expiatória de Jesus, ela trouxe benefícios espirituais e físicos para nós. Salvação e cura andam juntos, lado a lado. Jesus, ele cura doenças espirituais e doenças físicas ao mesmo tempo. Muitas pessoas, elas não conseguem confiar em Deus. Então, elas chamam um médico. Isso não é pecado, pois os médicos também, eles são usados por Deus na cura de doenças. Existem pessoas com a alma doente e, como consequência, ela adoece todo o seu corpo. Estão precisando mais de alívio espiritual do que alívio físico, ou os dois ao mesmo tempo. O paralítico, que foi descido pelo telhado, ele precisava da cura da alma e do corpo. Jesus primeiro perdoou seus pecados e depois o curou da sua enfermidade. Ele precisava das duas coisas. Nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos de salvação e de cura. Infelizmente, muitas pessoas querem somente a cura física e esquecem da cura espiritual, serem sarados e perdoados de seus pecados. No tópico 3, nós vamos falar sobre a cura divina e os desafios atuais. Hoje, as megas igrejas, né, elas crescem em cima de milagres, de curas divinas. Muitas pessoas são realmente curadas, outras são farsas, né, montadas nestas igrejas, mas hoje a cura divina, ela é um desafio para a igreja de Jesus Cristo. Hoje os milagres, eles não têm a mesma proporção do início da igreja no século I. Os sinais, eles confirmavam a pregação do evangelho. E hoje nós queremos fazer o caminho inverso, que as pessoas sejam curadas e depois nós vamos pregar o evangelho. Hoje nós queremos os milagres sem a pregação do evangelho, infelizmente. E o objetivo de muitos hoje não é a cura das pessoas. O desejo dele é a fama, o sucesso e ganhar muito dinheiro com este dom. Sabemos que a cura dos enfermos, o objetivo da cura das enfermidades é a glória de Deus e o alívio para o doente. Eu tenho que olhar para o doente, ter empatia com ele, né? E desejar não fama e sucesso, mas que ele seja aliviado do seu sofrimento. Paulo escreveu em Romanos que o sofrimento desta vida só serão completamente removidos na redenção futura do nosso corpo, quando então nós seremos transformados à semelhança do Cristo ressuscitado. Ponto 1. As doenças. Nós precisamos saber quais são as causas das doenças. Há pelo menos 4 principais razões para as enfermidades. No passado, logo quando eu me converti, a gente ainda não tinha maturidade, né, espiritual, e o que a gente ouvia, a gente aprendia. Então, naquele tempo, há mais de 30 anos atrás, as pessoas diziam que se você estivesse doente, era sinal de que você estava em pecado. Que se a pessoa morresse naquela doença, ela morreu em pecado e talvez sem salvação. E hoje nós conhecemos, né, e desde aquele tempo nós conhecemos que grandes homens de Deus morreram da enfermidade que tiveram, né? Hoje, homens e mulheres de Deus estão morrendo, né, com essa doença da pandemia, morrem de câncer, morrem de dengue, enfim, tantas tragédias acontecem e nós não sabemos explicar por quê. Nós não sabemos, muitos não sabem compreender o porquê destas coisas, mas nós precisamos saber. E aqui nós vamos falar pelo menos 4 razões para as enfermidades. A primeira razão, a maldição que caiu sobre toda a raça humana depois da queda.
depois do pecado de Adão e Eva. Então veio essa maldição para a humanidade, que nós iríamos adoecer, estaríamos sujeitos, a doenças. Então nós compreendemos assim que todos nós estamos sujeitos a enfermidades. Quando nós lemos a Bíblia, grandes homens de Deus ficaram enfermos, adoeceram, tiveram depressão, ficaram angustiados, com a alma doente e morreram de enfermidade. Muita coisa nós não sabemos explicar, muitas coisas nós não entendemos. Segunda razão, ignorância nossa, falta de cuidado com a nossa saúde, falta de higiene. É por isso que nós temos que voltar lá, no que Deus deixou para a nação de Israel, e nós precisamos também cumprir essas coisas. Nem tudo nós podemos comer, porque se nós comermos, nós vamos ficar doentes, Se nós tivermos falta de higiene, nós vamos ficar doentes também. Então nós precisamos, muitas pessoas estão ficando doentes por ignorância mesmo. Terceira razão, pecado individual. Nós vimos que a primeira razão é a queda, A origem foi a queda. Então toda a humanidade está sujeita a essa consequência que gerou enfermidade para nós. Mas também tem o pecado individual. A doença ela pode ser causada diretamente por causa do nosso pecado. Mas nem toda doença quer dizer que você está em pecado. Nós devemos fazer uma análise com Deus, conversar com o Espírito Santo, para Ele nos revelar o motivo da nossa doença. Alcoolismo, prostituição e tantos outros pecados causa também doença. A consequência vai ser doença. Então, o pecado individual, ele pode acarretar doença da alma e do nosso corpo físico. Um dia, ao ver o cego, os discípulos perguntaram a Jesus quem tinha pecado, ele ou seus pais, para que ele nascesse assim. E Jesus então disse que ninguém tinha pecado, mas era para que a obra de Deus manifestasse na vida dele. Precisamos orar com fé, avançando com o reino de Deus, pois nós não sabemos a quem o Senhor irá curar. Nós não podemos ser incrédulos demais e deixar de orar pelas pessoas que estão enfermas, porque quem faz a obra não somos nós. Nós temos que ter fé, acreditar que a cura hoje está ao nosso alcance, mas é segundo a vontade de Deus. E também a doença, ela vem como forma de punição. Deus pode estar punindo uma pessoa e ela ficar doente, como foi no caso do rei Uzias, que entrou no templo para oferecer incenso a Deus. Ele sabia que ele não podia fazer isso porque foi um serviço designado somente para os levitas, os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Quando ele foi advertido pelos sacerdotes, ele se irritou com eles e na hora, dentro do templo, apareceu uma lepra em sua testa e ele foi levado para fora e morou longe de casa. Seu filho tomou o seu lugar porque ele ficou leproso por causa da sua desobediência. Então ele foi punido por Deus por causa da sua desobediência. Miriam, ela ficou doente, leprosa, por ela criticar o seu irmão Moisés, por ele ter uma esposa cuxita. Mas na verdade, ela questionava a escolha de Deus. Então ela ficou leprosa como sinal de punição em sua vida. Ao paralítico do tanque de Betesda, disse Jesus, abre aspas, não volte a pecar, para que não lhe suceda algo pior. Jesus estava dizendo para ele, sabe a sua paralisia? Consequência do seu pecado. E quarta razão, como castigo. Às vezes nós ficamos enfermos como castigo de Deus. Por quê? Porque Deus corrige o filho que ele ama. E muitas das vezes a enfermidade nos ensina, ela tira a nossa arrogância,
ela tira a nossa prepotência e faz com que nós sejamos mais humildes. Jó, em meio às suas aflições, ele reconheceu o seu orgulho, ele reconheceu que ele auto se justificava e arrependeu-se no pó e na cinza. Paulo, ele tinha um espinho na carne para que ele fosse conservado em humildade e para que ele também confiasse no Espírito Santo e a graça de Deus fosse suficiente para ele. Paulo orou por 3 vezes para ser curado, mas ele não foi atendido. Deus disse para ele: olha, a minha graça te basta. E nesta petição ele não foi atendido. Isso mostra que a vontade de Deus é que alguns sofram para o seu próprio bem, para que nós sejamos salvos. Às vezes, nós temos que ser ensinados com uma enfermidade. Muitas pessoas, às vezes, estão doentes para que o seu espírito seja salvo, para que haja cura da alma. A cura das enfermidades não depende apenas da nossa fé, mas ela depende principalmente da vontade de Deus em nos curar. Nós precisamos compreender de fato se alguma doença é possessão maligna. A mulher que durante 18 anos andava encurvada, ela foi liberta por Jesus naquele sábado na sinagoga. Ela era mantida presa por Satanás. Mas como nós vamos saber? Nós precisamos ter discernimento e sabermos quando é hora de expulsar demônios e quando é hora de repreender as enfermidades. Muitas das vezes, muitas pessoas querem expulsar demônios onde eles não estão. Ou oram pelos enfermos e na verdade é uma possessão maligna. Precisamos buscar discernimento com o Espírito Santo. Jesus, ele não cura quando nós queremos, pois ele é o Senhor. E ele somente opera quando ele quer. Todas as vezes que alguém é curado, é anunciada a chegada do reino de Deus. Nós devemos orar por todos. Nós não podemos enxergar o impossível, mas o possível de Deus, pois não existe coisa nenhuma maravilhosa diante dos olhos de Deus. Nós servimos um Deus do impossível, mas eu não posso buscar os dons de curas e ficar com ela em 4 paredes. Nós precisamos sair anunciando o reino de Deus e curando os enfermos. Não somente aqueles que vêm até nós, mas nós precisamos ir ao encontro deles. Jesus era assim, ele andava de aldeia em aldeia, anunciando a chegada do reino de Deus e curando e alimentando também os enfermos e aqueles oprimidos pelo diabo. Mas a falta de fé, ela impede que o milagre ele aconteça. Existem pessoas emocionalmente e psicologicamente doentes por causa da culpa. E a obra expiatória de Jesus também, ela trouxe cura para a culpa, né? Às vezes nós sentimos culpados por alguma coisa, pelos nossos pecados, mas não arrependemos deles e achamos que não tem perdão para nós, e muitas pessoas estão carregando esta culpa e estão doentes psicologicamente e emocionalmente. E a obra expiatória de Cristo, ela tem cura também para a culpa, ela tem cura para o nosso corpo físico, para as doenças mentais, para as doenças espirituais. E o que nós aprendemos de tudo isso é que a cura para todos os males. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Que você tenha uma ótima aula. Se você gostou desse comentário, dá um curtir. Compartilhe em suas redes sociais. Se você não está recebendo as minhas aulas semanalmente, desative o sininho das notificações, ative de novo e aí você então vai voltar
a receber as minhas aulas semanalmente. E eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.